Olá! Estou aqui de volta para a quinta live do Reinventário na Biblioteca. Esse evento que a gente está fazendo um resgate da história da biblioteca durante todos esses anos de IF, mais especificamente durante esses 4 anos nos quais a gente tem proporcionado ações diferenciadas na biblioteca. Então, na segunda-feira a gente falou sobre a história da biblioteca até sua inauguração oficial em 2015. Na terça nós falamos sobre as Semanas do Livro da Biblioteca, junto com a Tamires. Na quarta falamos sobre os faróis de Alexandria. E ontem a gente falou sobre as exposições temáticas com os nossos convidados Gabriel, aluno do curso Integrado em Informática, e Lara Iris, que é artista, que meu óculos está meio torto, que é artista e que também é e que nos auxiliou nesse processo da exposição do Dia Internacional da Mulher esse ano, mas também que ano passado esteve com a gente fazendo uma oficina sobre poesia, né, sobre escrita. E aí, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito caro para mim, né, que é o projeto de pesquisa da biblioteca. Eu digo que é um projeto de pesquisa da biblioteca, apesar de que esse projeto ele seja cabeçado por mim, né, especificamente, mas ele é um projeto de pesquisa da biblioteca, é um projeto de pesquisa voltado para a gente estudar as relações da biblioteca, dos alunos, etc., com a informação, como é que eles acessam, como é que eles avaliam e como é que eles usam. Como eu já disse na quarta-feira, quando a gente falou sobre os faróis de Alexandria, essas questões relacionadas à competência em informação, elas surgiram lá na primeira semana do livro da biblioteca, e é interessante a gente ter essas conversas sobre... É interessante a gente sempre falar sobre essas questões, que eu tenho percebido, acho que vocês também que assistiram esses dias, como as ações da biblioteca são entrelaçadas, né, umas às outras. A gente sempre está num processo de... A gente cria uma coisa na semana do livro, essa coisa ela tem uma perturbação no Faro de Alexandria, que também tem uma perturbação nas exposições temáticas, e aí chega no projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa e o Faro de Alexandria eles nasceram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então a gente trouxe essa palestra na primeira semana do livro sobre a Agenda 2030, e aí a partir de uma pergunta de um professor a gente chegou à conclusão de que a gente poderia ver a competência em formação como uma das ações que a biblioteca poderia ter como forma de educar os estudantes para esse mundo informacional no qual a gente vive. E aí, em 2017, até então, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFCE lançou os editais de pesquisa, né, PIBIC Júnior, PIBIC Superior e PIBIT, que é o Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. E aí eu tentei o PIBIC Júnior, né? Na época eu era um jovem pesquisador, ainda não tinha poucas publicações assim, mas a maioria era apresentações de trabalhos. E nunca tinha falado sobre competência em formação especificamente, ia ser a minha primeira vez. E aí eu comecei a escrever o projeto e a proposta que seguiu até hoje, né? Na verdade a gente não teve encerrou a bolsa, mas a gente não teve ainda uma finalização, vocês vão ver no final dessa live. A gente quis trabalhar com competência e formação na educação profissional. A bolsa de pesquisa, ela tinha como proposta a gente entender como os estudantes da educação profissional, que é o caso do IF, independentemente do nível educacional ao qual pertença, como esses estudantes lidavam com a informação, entendendo que no futuro e atualmente já eles seriam trabalhadores, eles são estudantes e eles são cidadãos dentro de uma sociedade
informacional. E aí eu submeti esse projeto em 2017. Saiu o resultado, mais ou menos lá para junho, sempre saiu em junho o resultado, e eu fiquei muito feliz porque eu fui contemplado, eu não esperava. No IF tinha essa abertura para técnicos administrativos terem projetos de pesquisa, né, diferentemente, que para mim era uma coisa inovadora. Então eu tinha a oportunidade de ter um projeto de pesquisa e eu toquei para frente. Eu me lembro que eu tive muito apoio da EPPI na época. Era o professor Diego, também o professor Gleidson apoiou, né, disse que a gente poderia fazer. E, e foi isso. Então, a gente começou a trabalhar essa questão de criação de um modelo, ou seja, um plano geral, conceitual e, e, e pedagógico de como ensinar os alunos, como ensinar não, na verdade, como desenvolver nos alunos as suas capacidades de acessar, avaliar e usar a informação, nas suas habilidades informacionais, a sua competência em informação. Então, com o resultado do projeto, eu fui atrás de um bolsista, né? A primeira pessoa que eu fui atrás foi a Nikésia, né? Mas ela preferiu não continuar. Ela disse que não, na época não estava interessada nessa área de pesquisa. E aí eu fui atrás da minha segunda opção, né? E aí eu vou chamar logo a minha segunda opção, que na verdade se tornou uma primeira opção muito importante na minha vida, que é Alessandro Soares. E a gente vai falar sobre como foi esse processo. Estou chamando ele aqui. E aí, Alessandro! como é que tá? Eu estou bem, e você? Tô indo, né? E Alessandro, como foi? é, Eu queria logo dizer antes uma coisa bem interessante que a gente propôs antes de Alessandro, de eu deixar Alessandro falar, é que a gente queria que os bolsistas fossem pessoas que já tivessem sido voluntárias da biblioteca, né? E Alessandro, vocês estão vendo ele hoje, ele é da primeira geração de voluntários da biblioteca. Então ele esteve até antes de mim, no 7 de setembro, não foi que Jailma fez. Antes Foi. antes da Semana do Livro, ele já era engajado em algumas ações da biblioteca. E aí por isso que ele e a Aniquesa estavam lá no, nas minhas opções, né? Porque eles dois já tinham sido voluntários e continuaram sendo voluntários, né? Quiseram continuar sendo voluntários. Quer falar sobre isso? Quero, primeiramente, agradecer à biblioteca por ter aberto essa oportunidade, né, das pessoas que têm engajamento com a biblioteca falarem. Tu tá me escutando bem, não tá? Tô. É, assim, a gente começou, né, com o voluntariado, eu e a Nikésia, porque a gente já conhecia um pouco da biblioteca por causa da Jailma, né? Tanto é que na live que tu apresentou sobre a Semana do Livro, tu tinha falado que nós, no começo, não tinha ido tua cara, né? Porque a gente tava tão acostumado com a Jailma que ela quem trouxe a gente para dentro da biblioteca, né? Para a gente conhecer a biblioteca, para realmente adentrar no espaço da biblioteca. Foi graças a Jailma. Aí tu continuou e até aí a gente não quis sair mais da biblioteca, né? Até hoje eu tô lá. Pior. É verdade. E É, aí, isso, pode falar. pode falar. Não, e aí teve aquele momento que vocês se engajaram mesmo, não somente vocês dois, mas como a turma inteira de vocês. Eu sou muito agradecido. A turma, na época era S6, eu acho, integrado em informática. Acho que era o S6, eu acho. É, Que era 8 semestres, né? Antigamente, era. E aí, 8 semestres. Alessandro e Anikésia ficaram não somente como voluntários da Semana do Livro, como eles também ficaram como voluntários da biblioteca mesmo. Eles atendiam, etc, né? Era muito bom. E eles vinham quase todas as tardes, faziam umas... Porque eles moravam, né? Aqui no, em frente ao IF também.
E aí teve essa chamada da pesquisa. Como é que foi para tu essa chamada para ser pesquisador de primeira? O Assim, ensino eu médio, né? acho Tem que que deixar bem claro isso. no ensino médio ainda, era no integrado, né? Realmente eu pensei muito na questão, né? Porque eu acredito que seja não só para mim, né? Que ia estar dentro desse mundo, desse universo da ciência, da pesquisa. Não foi uma dificuldade só minha. Acho que qualquer pessoa, qualquer aluno que não esteja nas suas raízes essa questão da leitura, do estudo, da pesquisa no seu cotidiano, e encontrou muita dificuldade. Não foi diferente comigo, né? Eu não conhecia, nunca tinha feito um projeto de pesquisa, nunca tinha pesquisado nada no fundamental, aí no médio eu consegui, graças à bolsa do PIBIC Júnior, ainda no ensino médio, né? Isso. Que, assim, no começo, eu encontrei as dificuldades, principalmente na parte da leitura dos artigos, que realmente é uma linguagem muito diferente da que a gente vê no cotidiano, né? Uma linguagem muito formal. E Com realmente eu certeza. não conseguia muitas vezes entender, por exemplo, o que os autores estavam falando. Inclusive, eu lembro até do Rafael Capur. É Capur, né? Aquilo ali eu acho que foi a coisa mais sem noção na minha vida que eu fiz. Foi passar aquele texto de Eu, Rafael Capurro, que nem eu eu entendia. sofri muito com aquele texto. É verdade. Sofri. Aquele texto era complicado Mas era um mesmo. texto muito interessante. Uhum, E da Campelo também. Mas a da Campelo era mais tranquilo. Mas uhum. Rafael realmente foi muito complicado. Porque era um dos primeiros textos. Eu não lembro se era o primeiro, o texto que Acho eu que o li, primeiro foi o do sobre Ranganato. a competência. Foi. Então, André disse, olha, é Andréia traumático. também, né? A Andréia também acha. Mas realmente foi muito desafiador, né? Para mim. Eu Uhum. acredito que para a Andréia também, né? E a Andréia também pro Gabriel, né? Que também. Só que isso aí já foi É, no uma eu superior, né? acho que para Gabriel eu não passei não esse texto. Depois de traumatizar vocês dois, eu decidi não traumatizar o Gabriel. Realmente. Mas assim, foi muito difícil no começo, mas o que Uhum. hoje a bolsa, as duas bolsas, a PIBIC Júnior e a PIBIC me proporcionaram, realmente foi E aí, tu muito teve o importante, né, primeira para minha produção de formação. artigo, né? Quando tu ainda estava no ensino médio, tu ainda já escreveu um artigo ainda, quando tu participou da bolsa. Como é que foi esse momento? Realmente foi, foi muito. Eu consegui escrever o, o texto, peraí, viu? De AD. Eu consegui, né, escrever meu primeiro artigo, que tu usou a tática das resenhas, né? Foi, Que aquela das resenhas, quando chegou no final, aí eu não sabia, mas eu já tinha o artigo pronto, que era as resenhas, né? isso mesmo. Aí tu dava a notinha lá, eu lembro como era. Eu acho que tu usou isso também com o André, não foi? Essa Foi, usei o táticazinha Candela das no resenhas? começo. Foi. Mas foi muito bom, E como é que realmente. foi voltar? Depois teve. A gente parou, não foi? A bolsa no meio do caminho, por causa de várias situações que em 2017 ainda não foi. E aí, Foi como. 2017. E aí, tu saiu do IF e voltou, se formou, obviamente, né? Integrado em informática, e voltou para fazer matemática. E aí, Foi. a gente fez outro processo de bolsa. Também foi a minha primeira vez com bolsas do PIBIC. Eu não tinha, não sabia se eu ia conseguir. Eu pensava que meu currículo não ia ser aceito. Mas eu fui lá e consegui, e aí tu chegou de novo. É, foi já a minha primeira opção, obviamente, porque é muito mais fácil já você trabalhar já com uma pessoa que já conhece. E aí tu veio nessa nova vertente. Como é que tu sentiu diferenças de ser do ensino médio e estar na pesquisa e ser do superior e estar na pesquisa? Um, um pouco, porque no superior a exigência é maior, né?
por causa que teve o modelo que eu tive que passar por várias etapas para escrever aquele modelo. Realmente foi um estudo muito profundo sobre tudo que rodeava a competência, né, informação. Isso. Mas graças à antiga bolsa, que era do PIBIC Júnior, foi que eu consegui realmente fazer a bolsa do PIBIC, que foi um pouco mais puxado. Mas, sem dúvida, a bolsa PIBIC, ela vai ser, inclusive vai ser, meu TCC, né, vai ser baseado em cima dessa bolsa, desses meus artigos. E, no caso, eu vou trabalhar a competência e formação dentro do contexto da matemática, no ensino básico, Massa. né? E eu acho legal, assim, porque vocês não são da área da biblioteconomia nem da ciência da informação, né? Vocês são de outras áreas. Mas, assim, eu percebo pelo teu trabalho, agora é hora dos biscoitos, vou elogiar. Quando tu entrou na primeira vez, obviamente todos, né? Como tu disse, todos os alunos que estão aqui, até se Raimundo Gabriel quiser participar da live, eu não convidei ele, porque ele já vai participar de 500 lives. E aí, todos os alunos, eles tiveram essa dificuldade, porque não é da prática cotidiana do ensino médio você ter, deveria ser, na verdade, mas não é, você ter uma pesquisa científica como objetivo, né? Você não tem essa parte. Então, Alessandro mesmo assim foi para frente, escrevia os textos, né? Como a primeira vez o artigo que ele fez, realmente foi nesse processo, não, faça as resenhas, aí Alessandro queria fazer às vezes, ficava com raiva, e É porque eu mas também não entendi, né? Que isso, então, eu também sou meio que estranho na hora que eu vou orientar. E aí, mas no final, quando ele viu que tava lá o artigo pronto, já era outra coisa, né? Já tava, tipo, lá bem feitinho. O artigo era só colocar no template e mandar. Infelizmente não foi publicado, né? Mas a gente teve esse processo, apresentou na CEMIC depois. Mas quando ele voltou, eu já me sentia menos com necessidade de ficar explicando as coisas. Não que explicar seja ruim, mas com menos essa necessidade de já saber que eu podia contar. Tanto é que eu quero agradecer agora publicamente o Alessandro, que nessa pandemia, não foi uma pandemia muito fácil para mim, né? E Alessandro botou para frente mesmo para pesquisa, ele fazia as coisas, disse, não, tu vai fazer tal coisa. E aí ele fazia as coisas. A gente ainda não terminou de produzir o modelo, né? Mas, não. mas a maior parte já está pronta e tudo graças ao trabalho do Alessandro. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu ter um ano inteiro, né? Como a gente esperava de bolsa. Mas ainda deu para viver algumas coisas, como, por exemplo, o Conedu, que foi o evento que o Alessandro foi ano passado. Como é que foi, Alessandro? O Conedu, assim, eu não sabia da proporção do Conedu, né? Uhum. Eu não sabia que era um evento que tinha muitos trabalhos realmente super interessantes, né? Inclusive lá na minha sala tinha cada trabalho que eu imaginava, meu Deus, como é que a pesquisa ela é vasta, né? Ampla, a pesquisa. Então, o Conedu realmente foi um evento que me proporcionou essa questão de perder o medo, né, de apresentar trabalho, de pesquisa, assim como o CENIC, né? Os dois CENICs que eu participei, de 2018 e do ano passado. Realmente foi inexplicável falar sobre a Conedu. E esse ano a gente estava até planejando, né? Mas, enfim. Aconteceu que não deu, né? É, Mas eu digo que o do SEAB não foi publicado, mas os dois trabalhos do Alessandro, tanto de 2000, não, a apresentação do Alessandro, do Conedu foi publicado, né? Tá disponível. foi. E em breve mais Funcionário também. publicações estarão aí aparecendo na internet científica para todo mundo ver. Em alguns periódicos, né? É. Mas assim, eu acredito, eu realmente quero reforçar essa questão. O Alessandro teve muita dificuldade no começo, como todos os outros tiveram, mas
mostrou a que veio, fez aquilo que tinha que ser feito e segurou as pontas nesse semestre agora. É, segurou mesmo as pontas. Eu tenho que, toda vida que alguém vem falar comigo sobre a bolsa de pesquisa desse ano, eu lembro disso. Digo assim, olha, eu não consegui fazer quase nada, mas o Alessandro estava lá e segurou as pontas e fez as coisas. É, a gente, e eu fico muito feliz por isso. Ele disse assim que queria fazer o programa de residência, né? E eu disse que vai, faça, que e aí tá colhendo os frutos, que tá vendo agora que o TCC dele vai ser sobre competência e informação, né? Mesmo sendo da matemática. Graças às bolsas, né? As Hum. duas. Elas que me deram base para escrever o TCC. Começar, né? Porque já estou pensando em alguns temas. Só falta o orientador. Pois tá bom. Então, Quer falar algumas eu últimas só tenho a palavras? agradecer. Eu só tenho a agradecer à biblioteca, ao meu orientador, né? Que estava ali puxando na orelha. Puxava mesmo, viu? Me incentivava a pesquisar, a estudar, porque eu não tinha base, né, de escrever, não tinha o hábito da leitura de artigos. Lia livro de vez em quando, mas não tinha o hábito de ler artigos. Então, foi graças à biblioteca, a Robson, a Jailma, agradecer a Tamires, agradecer a Mazé, a Euclides, a todo mundo da biblioteca, que me ajudaram a poder estar dentro nesse universo da pesquisa. Então, é isso, Pois eu acho basicamente. que todos nós também somos agradecidos. E aí eu também quero agradecer por você ter vindo, né? A gente falar com a gente. Com certeza eu vou lhe convidar mais vezes para outras coisas para se preparar. E, e agora a gente vai encerrar porque eu vou dar entrada ao próximo convidado, né? Tá bom? Tchau, Sandro. Tá certo. Tchau. Obrigado. Pronto. Vocês viram Alessandro, só reforçando, ele entrou com a gente no ensino médio, quando ele estava no integrado, e depois é, e depois ele voltou para a gente no superior, e aí eu fiquei muito feliz com esse processo dele, esse crescimento dele enquanto pesquisador. Quando ele estava na primeira bolsa, ele não teve a oportunidade de fazer pesquisa de campo. Nessa segunda bolsa, a gente também não teve a oportunidade devido às condições, né, que a gente está. Mas, é, mas ele colocou para frente aquilo que era para colocar para frente. Então, os textos dele foram utilizados para os outros lerem. Então, o texto que ele escreveu, outros alunos já liam, que era para não, já para alcançar o mesmo patamar que ele estava. Então, eu sou muito agradecido ao Alessandro. E aí eu também já quero aproveitar a oportunidade para convidar outra bolsista muito importante da biblioteca, premiada, né, é, pelo IFCE, e que eu também sou muito agradecido por fazer parte da minha vida. Ela é da segunda geração de voluntários da biblioteca e ela foi quem teve a tarefa de substituir a Alessandro nessa primeira bolsa e ficou com a gente durante duas bolsas mais até o começo desse ano, acho, até a pandemia começar. Vou chamar Andréia Soares. Andréia, Hello, como você está? Chique como sempre. eu estou bem, meio envergonhada. Que nada, você já é apresentadora de trabalhos, um monte de coisa. E aí, Andréa chegou já com o bonde andando, né? Como é que tu se sentiu nesse processo de chegar com o bonde andando? Eu entrei em 2017, né? Alessandro, que tinha dado início à Bolsa de Pesquisa PIBIT de 2017, eu entrei com a seleção, né, que tu deu por motivos pessoais, que ele teve que sair. E de início, para mim, foi aquele baque, porque eu compartilho da mesma situação que Alessandro. Eu nunca tinha lido
um artigo científico, eu nunca tinha participado em nenhum projeto de pesquisa, e pelo fato de ser do ensino médio, eu acho que eu ficava, meu Deus, eu não sei se eu dou conta disso. Porque não fazia parte da minha realidade. Só que, assim, conforme 2017 foi muito importante para mim, porque foi a leitura dos artigos, inclusive Rafael Capur também me traumatizou. Foi as leituras dos artigos e a criação das resenhas. E eu acho que esse ano de 2017 foi o ano no qual eu olhei e pensei, nossa, então isso é um projeto de pesquisa. Eu estou conseguindo desenvolver algo. Uhum. Pois é, quando a Andrea chegou, eu fiquei naquela preocupação, assim, vou ter que explicar tudo de novo, coisa por coisa. Mas aí a Andrea pegou o bonde, mas pegou de jeito, digamos assim. Ela colocou para frente a primeira ação que a gente fez. Foi uma pesquisa de campo, não sei se a Andrea lembra, no começo do Instagram, que a Foi. Eu gente, lembro. assim, no começo que o Instagram começou a ser, todo mundo começou a ter uma conta do Instagram, né? A gente fez um, um questionário e aí mandava as pessoas responderem, né? E aí como é que foi esse momento para tu? Tu está falando dos faróis de Alexandria, que foi Não, a antes pesquisa. Porque eu teve, lembro que nos faróis de Alexandria eu tive que observar os alunos, né? Que foi foi, realmente foi, pesquisa de campo. Que eu tive era, que observar eles no evento, qual era a reação deles e etc. E tinha que anotar. foi, eu lembro. E, assim, esse primeiro contato com a pesquisa de campo, para mim, foi importante e também foi um pouco embaraçoso. Aham. Porque É quando porque você assim, deixa eu diz, só, antes de André falar, eu sou muito adepto do papel e da caneta. E aí eu mandava eles escreverem mesmo no papel, e pegar o papel, escrever, e André ficava lá com o caderninho assistindo as pessoas, e anotando as pessoas assistindo as palestras do Faróis. sim, eu tinha que anotar o comportamento dos alunos, se eles estavam participando. Eu lembro que muitas vezes eu ficava olhando assim, eu ficava, mas eu não estou percebendo nada, o que é que eu vou anotar? Pois é. Mas a pesquisa que eu tava falando, André, era aquela que a gente fez, que tu apresentou no Conep, né? Que foi primeiro grande desafio extraterritorial de André, que Que foi foi em escrever. Olinda. E aí, como foi isso? O primeiro processo de escrever um artigo, né? Bom, como eu já tinha tido uma base dos artigos que eu tinha me preparado bem, tinha tido toda a paciência, sempre tirava minhas dúvidas. Teve uma paciência enorme, porque eu demorei um pouco para pegar o jeito das Um coisas, para pouco de compreender paciência eu tinha. de Sassa, Robson de Sassa. Mas, assim, na criação do questionário, na criação do artigo, eu tinha aquele medo de tipo, meu Deus, eu estou fazendo isso certo. E eu lembro que eu tinha também uma dificuldade em compreender a questão de criar o artigo. Tu lembra que tu dizia assim, André, tu não pode colocar tal palavra, tu não pode botar isso, porque não é tua opinião, é um artigo científico, não é uma coisa Uhum. pessoal. Aham, lembro. Aí, tirando essa parte, para mim tudo foi muito bom, porque você perceber que você estava lá observando, estava na sua pesquisa de campo, anotou suas coisinhas, levou algumas brigadas de Robson e está criando um artigo, está conseguindo desenvolver aquilo, Uhum. é satisfatório, entendeu? Você vê aquilo. Depois que você termina o artigo, que passa um medo, que você conseguiu desenvolver ele, você olha, meu Deus, que É incrível, eu verdade. quero de novo. E quando tava naquele formatozinho bem bonitinho, já adaptado na BNT. Sim, é uma experiência fantástica. E quando você vai apresentar para outras pessoas, que no meu caso, no Conep foi o evento que eu fui, né, em Olinda, e que eu fui sozinha, né, tu não pode me acompanhar nesse dia, né? E quando eu cheguei lá e tinha vários jovens com outras temáticas e tinham pessoas diferentes, pessoas observando, eu fiquei toda papa, eu fiquei, não, nossa, a senhora do artigo. E assim, eu acho legal, a gente falou
a gente falou, eu e também estava conversando na roda de conversa, na live de Fora de Alexandria, sobre a Andrea, dando os vários biscoitos para ela, porque eu tava dizendo que eu sou meio dramático, assim, tenho meio medo de ficar viajando, mas a Andrea não. Aí te diz assim, não, é pra tal canto, Andrea, porra, eu vou pra esse tal canto. E aí foi pra Olinda, eu acho que eu tava fazendo, tinha começado o mestrado, né, nessa época. Foi, eu tinha começado o mestrado. E também, se eu não me engano, estava na semana do livro também. No finalzinho. Foi. E aí, Andrea, não, eu vou, não sei o quê. E aí foi pra Olinda, né, aproveitou lá a viagem, eu disse pra ela, aproveite mesmo a viagem, porque o IF tá pagando mesmo, você tem que... E aí, eu acho muito importante, assim, eu acho muito. Porque assim, a Andrea pegou o auge da bolsa, né? Na verdade, ela pôde viajar para todos os cantos, né? Foi. Vários lugares, na verdade. E aí, é, quando ela apresentava, tirava as fotos das apresentações, eu ficava muito orgulhoso, porque assim, a Andrea ia sozinha mesmo. Então, ela foi só e ela bateu de frente lá com o pessoal e apresentou o trabalho. E assim, para um aluno do superior já é difícil fazer uma coisa dessa, né? E para o aluno do Sim. ensino médio eu acho que deve ser sempre elogiado. E ainda mais com o orientador que eu tive, né? Se eu não fizesse isso, isso era o mínimo que eu podia fazer. Pois é. E assim, depois dessa experiência do Conep, eu acho que a gente já tinha outro mini artigo, né, que o pessoal chama de resumo expandido, que foi para a Sim. SEAB, né? Que foi A no, SEAB, na verdade, foi o primeiro evento que eu fui, né? Foi foi. o, foi o resumo de 2017 e 2018, da Bolsa PIBIC de 2017 e 2018. E foi o primeiro evento no qual eu tive contato, como era apresentar algo para outras pessoas. Aí Hum, depois da SEAB, eu lembro que teve o Conep, aí teve o Motica e o Conedu. uhum. Você chegou a E apresentar teve... no CEMIC, no do Não, no IF? CEMIC eu tive a aprovação, mas eu não fui, lembra? Ah, assim, porque ou ia pro Conep ou ia pro CEMIC, não era alguma coisa assim. Foi. É. Bateram as E é datas. melhor, e é melhor ir pro Conep, né? Porque é em outra cidade. Fortaleza. É. Na SEAB, que foi também no Juazeiro, lá na UFCA, a gente, só para deixar aqui as estrelas, esse trabalho que o André apresentou na SEAB foi o trabalho que eu utilizei como ferramenta para fazer o meu mestrado. Então, Sim. a Andréia, um aluno do ensino médio, foi citada quase completamente na minha dissertação, né? Então, porque lá a gente fez a matriz conceitual, né, da competência, a gente não chegou a terminar, fazer o modelo, mas a gente Foi. fez a matriz, que era os conceitos de formação, não foi? E aí Voltou. teve o segundo projeto, que foi a continuidade do primeiro, que foi de 2018, 2019, né? E Sim, aí a gente teve leituras mais voltadas para a educação profissional, que também era difícil até foi. para mim. Sim. Mas a gente começou uma segunda rodada de pesquisas, e aí fomos para. E a Alessandra usou a matriz da André também, trazendo aqui. E foi justamente Foi? para criar o modelo. Para criar o modelo é baseado também na matriz da André. E Eu aí. lembro que em 2019 teve a criação de outro questionário, não foi? Que foi outra pesquisa Foi. de campo que a gente utilizou para o Conedu e para o Mocica, Foi. que foi aquele documento que tu traduziu e transformou ele em um questionário que ele trazia, como é que eu digo? Trazia Indicadores. a forma como uma pessoa competente em formação era. E a gente Uhum. aplicou no S6 de eletrotécnica, que foi Foi. uma das últimas coisas que a gente fez na Bolsa PIBIC Júnior. Foi. E aí a André partiu o Mocico, não foi, André? Foi sim, foi no Juazeiro. Foi uma experiência muito boa, porque tinha jovens de ensino médio, Uhum.
Porque, assim, no Conedu, do Conep, tinha muita gente que era de ensino superior. E eu vi no Mocica gente de ensino médio. Aí eu fiquei, nossa, tô vendo outras pessoas também desenvolvendo, tô entendendo o que elas estão desenvolvendo, porque geralmente de superior são coisas mais complexas, né? Eles explicam, você compreende, mas são pesquisas mais profundas. E eu me senti mais na minha, no Aham. meu povo, Mais representado. né? Mais Mais representado. representada. É. E aí, o do Conep era um pouquinho mais diferente, né? Também eu nunca tinha participado de um evento parecido. Eu também não cheguei a ir para Mocica, né? Foi. Tive que fazer um diário de bordo, né? Eu tive que fazer o próprio artigo, eu tive que fazer o banner, né? E Sim, André passou lá uma semana de Juazeiro, que é a primeira vez que a gente foi para Juazeiro, foi só um dia. Dessa vez ela foi. passou uma semana lá com os colegas. É muito bom, eu acho. Assim, só interrompendo o André de novo, porque eu gosto de ficar falando toda hora, André sabe. Quando a gente vai assim para evento científico, eu fui em poucos. Eu fui em muitos poucos, eu fui em poucos na época da faculdade. Assim, em comparação ao André, que foi em quatro, eu só fui em um. E assim, eu não aproveitei tanto o que eu fui, mas esses eventos que a gente vai assim, eles são para a gente aproveitar, né? A gente tem Não. que aproveitar bastante. Eu sempre digo assim, André, vá, aproveite. E é o resultado da pesquisa dela também, isso, né? Essa vivência científica também é uma vivência de mundo, né? E assim, só para deixar bem registrado também, a Andrea que escreveu os trabalhos dela, né? Para as pessoas que começaram a lançar fake news uma época, Houve mas essa dúvida, né? houve essa duvidazinha. Mas a Andrea que escreveu os trabalhos dela, a Alessandro que escreveu os trabalhos dele, Gabriel também escreveu os trabalhos dele. E todos no ensino médio, né? Recebemos muito, muita, como é que eu digo? Puxado na orelha, inclusive, Uhum. E para aí, desenvolvê-los. eu queria que tu falasse do Conedu antes de a gente falar sobre o prêmio. Como foi o Conedu, o último evento que tu participou, no caso, né? O Conedu de Fortaleza, para mim, eu achei incrível. Porque, assim, a gente chegou dentro da sala e várias pessoas lá falando, inclusive tinha pessoas de doutorado, né? E eu fiquei, minha Nossa Senhora, como o Alessandro disse, você olha como a pesquisa ela é ampla, onde cabe um aluno de ensino médio, que era no meu caso, cabe um de doutorado, e são áreas diferentes, mas são pesquisas importantes, né, para o avanço do IF, de qualquer instituto que tenha. E quando eu cheguei lá no Conedu, ver aquelas pessoas apresentando com, vamos dizer que níveis acima de mim, eu tive a certeza de que quando eu estiver no ensino superior, quando eu estiver mais avançado também, entre aspas, eu quero continuar na bolsa de pesquisa, porque essa bolsa de pesquisa PIBIC Júnior para mim, apesar de ter sido um pouco complicada no início, me trouxe uma fome por pesquisa, sabe? Eu quero continuar. Se for preciso, eu vou continuar com competência e formação na faculdade como o Alessandro. No caso, eu quero psicologia, né? Aí lá Uhum. vai eu. Não, mas dá certíssimo. Tem áreas da competência nossa que trabalha justamente com a psicologia. Justamente. Mas deixa eu dizer, eu acho que o auge, né? Vocês estão vendo que a Andrea teve mais participações em coisas. Não é porque ela é melhor do que os outros, mas é porque ela pegou uma fase muito boa da pesquisa, mas Sim. no IF também, questões de bolsa, né? Para quem não sabe, vou colocar aqui meu protesto. O bibliotecário não pode mais ser orientador de pesquisa no IF, deveria voltar a ser, né? E aí, nos editais não aceita mais, mas André pegou esse auge, né? Que tinha outros alunos, então a gente fazia grupo, mas a gente não fazia exatamente grupos, né? Mas a gente via que outros alunos iam participar, então a gente mandava André para esses eventos, né? Quando eram outros eventos assim mais perto, dava também para mandar e era muito muito interessante assim. E assim, eu dou graças a Deus por ela ter aproveitado mesmo, ter ido para os eventos, ter escrito, ter apresentado, ter lido, né? E ter ganhado o prêmio, uma medalha de ouro.
Né? Como foi, Mulheres André? da ciência. Como foi, André, ganhar essa medalha de ouro? Eu não sei nem como expressar. Eu acho que você olha e se sente gratificado. Apesar de tu sempre ter me dito, quando eu ganhava alguma coisa, ter me parabenizado, foi ali que eu pensei, meu Deus, eu tô sendo, como é que eu digo? Eu tô vendo uma coisa minha que foi realizada e eu tô vendo que deram frutos. Eu estou sendo parabenizada de fato por outras pessoas que também estão vendo o que aconteceu. Ganhei medalha de ouro na categoria como aluna, né? Hum, E para mim foi o auge, eu me senti especial mesmo. e merecido. Depois a Porque gente para fez. mim, eu acho que nisso tudo, nessa questão da bolsa de pesquisa, o mais importante é que eu nunca tinha visto. Então, para mim foi um avanço enorme, entendeu? Eu pensei, como uma pessoa que nunca tinha lido um artigo, por mais que para outras pessoas pareça algo simples, para mim estava sendo uma coisa fantástica, Hum, do início ao fim. pois é. E assim, depois a gente fez teve a solenidade geral, né, pelo DPPI, que Sim, foi, eu me lembro, foi num dia que a gente ia viajar, né, acho que a gente ia viajar nesse dia e aí teve a solenidade, mas depois a gente quis fazer uma solenidade dentro da biblioteca, né, pelo foi. Farol de Alexandria, o terceiro Farol de Alexandria. A primeira ação era uma solenidade, e aí fui na sala do professor da turma da André, e disse assim, olha, a turma da André tem que participar. Como é que foi, André, esse momento de ter que apresentar o trabalho para a tua turma e também esse momento de Tamires te passar essa medalha novamente, nessa segunda coroação, digamos assim. A apresentação para minha sala, eu acho que significou muito. Mostrar para eles que é aquele que eu tava. Porque assim, sempre tem uns comentários desnecessários, né? Uhum. Aí foi o momento de eu mostrar que eu estava conseguindo desenvolver algo que eles poderiam também desenvolver claramente, que todos ali tinham capacidade. E mostrar para o ensino médio que eles também podem ter, de certa forma, uma voz na pesquisa, né? E receber essa medalha de Tamires, para mim, foi fantástico, porque Tamires é uma bibliotecária, é uma mulher incrível, é uma mulher também que está nessa área da pesquisa. E receber dela foi para mim, tipo, um reconhecimento enorme. Pois é. E aí, assim, Só eu me, emoção. si- eu me sinto muito orgulhoso, só tô falando toda hora isso, né, mas é digno de orgulho. Andréia, eu tenho que agradecer não somente pela a bolsa de pesquisa, agora também quando teve a saída do Gabriel, ela aceitou voltar, né? Foi. Mas é, ela apresentou no CEMIC também, mesmo tendo terminado a bolsa, não foi? Sim. No CEMIC. Mas é porque eu acho que é assim mesmo, a gente escrevia durante a bolsa, depois da bolsa ia para os eventos, né? Porque na verdade o CEMIC sempre era no encerramento das bolsas, a Era, data. isso, no final do ano, né? Tipo novembro, Quem dezembro. era? E aí, é, eu sou muito agradecido, porque a Andrea realmente produzia. Eu mandava ela fazer as coisas, às vezes ela demorava a fazer, mas ela sempre fazia mesmo. Então, a gente sentava e se tinha uma coisa errada, como ela disse, né? Se tinha uma palavra que não era para ser utilizada, a gente mudava e eu questionava ela, né? Por que você colocou isso? Né? Mas não no sentido só de questionar por quê, mas de ver como ela elaborava isso. Então, ensinava ela a fazer os slides, a fazer os banners, a apresentar. A gente me lembra de um dia que foi eu, Tamires e Andréa na salinha dos livros didáticos, né? E aí disse assim, pronto, André, agora tu vai apresentar pra gente aqui o teu trabalho. E aí, Sim. foi lá, André apresentou, e aí a gente teve essa condecoração que eu achei que foi mais do que acertada. Eu acho que a André conhece a trajetória de pesquisa da biblioteca no campus, que não é tão fácil assim, né? A gente às vezes era esquecido, para não dizer outras palavras, mas mostrar esse prêmio. E aí eu vou me apropriar do prêmio da André. Não é só um prêmio da André, é um prêmio da biblioteca como um todo. Sim, com certeza. Que se não fosse pela biblioteca, nada disso teria sido feito, né? Possível, né? E aí É.
Sim, eu esqueci até de dizer, eu vou aproveitar esse vídeo para falar isso. A Andrea sempre esteve presente, assim, ela foi voluntária logo da segunda semana da biblioteca, que foi aquela que não foi tão bem sucedida, né? Ela estava lá ouvindo meus dramas bem de pertinho. Ela, Gabriel e Arthur ficaram lá ouvindo meus dramas, até hoje ouvem. E, e ficou com a gente até hoje. Então, na terceira semana do livro ela estava lá, nos faróis ela estava lá, no terceiro faróis ela estava lá. É, e na E na quarta semana também foi monitora de um grupo, né? Foi líder de um grupo, foi líder de um grupo na Potter Week. Então, tudo que a gente podia colocar a Andrea dentro, a Andrea entrava e botava o nome dela lá. Então, eu agradeço muito por a Andrea existir na minha vida. Assim, né? Sempre digo a ela que ela é como se fosse uma das minhas filhas mesmo, dessa presença. E eu ia falar outra coisa. Eu vou deixar registrado aqui um negócio que eu sempre falo, eu sempre cutucava a André, que é que ela não participou do treinamento da turma dela. Sim, mas depois eu participei. Para quem não sabe, eu já disse nas lives anteriores, a gente sempre tem uns treinamentos com os alunos que entram. E Sim. aí a Andrea não quis participar do treinamento, né? E depois eu fiquei o tempo todo dizendo para ela, mas você não quis participar do treinamento, né? E aí tá, você vê quem é a Andrea hoje, né? Que é um dos símbolos da biblioteca, né? Veio do Eu, no início, né, do semestre, eu não tinha muito engajamento com a biblioteca. Eu lembro que teve uma semana do livro que a gente participou, né, de uma com oficina faróis. contigo. Foi o primeiro faróis. Foi nos faróis? Foi Pronto. o primeiro. Que nós participamos e foi ali meu primeiro contato com a biblioteca, porque até então eu não tinha. Ah, pois é, mas mostrou. E depois participou, né? de um E depois que participei, treinamento. não quis parar mais. Depois do treinamento, que era para eu não falar mais. Mas eu sou muito agradecido. E aí eu vou aproveitar esses minutinhos para chamar Gabriel, aproveitar que ele está aqui. Como eu disse, eu não tinha convidado ele, porque Gabriel vai estar em várias lives, né? E eu achei que ia ficar Sim, muito repetitivo. Mas Robson, eu quero saber se tu tem as últimas palavras que diga. tenho. Eu só queria agradecer pela oportunidade de ter sido teu bolsista, dizer que toda a minha experiência na biblioteca foi incrível. Ter sido acolhida por vocês, para mim foi um momento fantástico, e onde eu não achei acolhimento, eu achei dentro da biblioteca. Ver um projeto de pesquisa meu ser desenvolvido, sendo aluna do ensino médio e já tendo escutado muitos comentários nos quais você sabe, pela questão de já terem dito que eu não tinha feito os artigos, e Sim, saber que eu desenvolvi eles, que eu tive uma dificuldade, que para mim isso foi um avanço, ver tudo isso, às vezes, com um pouquinho de como é que eu digo, devagar, um pouquinho lento, mas acabar conseguindo, é uma sensação que não dá para explicar com palavras. Parece um pouco de exagero, mas se quem faz projeto de pesquisa e vê o resultado, tem uma sensação de alívio ao mesmo tempo de quero mais, né? sim. Então, obrigada por tudo. Obrigada, UIF, obrigada tu, obrigada pela paciência, por ter me dado essa chance e dizer que eu sou grata eternamente. Eu também sou muito grato. E muitas outras coisas que eu sempre fico elogiando o André, toda live eu acho que eu já elogiei ele. Então, André, tchau, Pois porque é. senão a gente nunca diz adeus. Fica igual na biblioteca, até mais tarde e comendo salgado. Sim, exatamente. E o papel de Alessandro também foi muito importante para mim no início como Sim, bolsista, porque como ele iniciou a bolsa de pesquisa e eu peguei, né, no meio, o que ele fez para mim foi uma forma de conseguir compreender mais a bolsa de pesquisa. Ele acho que tu deixou chegou a ler, né, negociar, o trabalho dele. lei, foi um dos primeiros artigos que tu me deu para ler, na verdade. Então, tá vendo, Alessandro? Tem biscoito pra você também. Agora, vamos Olha, de... tá vendo? E ele também tinha preguiça de ir para a biblioteca, eu também tinha. Eu era. Alessandro me odiava, ele me detestava, Alessandro e a Anikésia. E agora não vive sem mim, esses dois. É porque a biblioteca tem esse poder. Ele transforma emos. Tchau, André. Tchau. Obrigada. Tchau. Gabriel, você ainda está por aqui?
Deixa eu ver. Ih, Gabriel saiu. Pois é, além de Alessandra e Andréia, a Gabriela não conseguiu ficar aqui até agora. A gente teve Gabriel, que ele foi nosso último bolsista do ensino médio. Ele ficou mais ou menos de agosto, quando começam as bolsas, até novembro, outubro. E depois teve que sair por questões pessoais também. E aí Andréa voltou no lugar dele. As primeiras duas bolsas, só ressaltando, a gente falava sobre competência, formação e educação profissional, criar um modelo, né, que a gente está em processo de finalização. E esse terceiro momento, a gente ia trabalhar com o Gabriel avaliação, né, estudar avaliação, e com o Alessandro a gente ia estudar programas de educação para competência de informação que a gente estudou, né? E aí, eu acho que os principais resultados assim da bolsa, a gente ainda vai colher ainda com o tempo, né? Ainda tem muita coisa para colher. A gente vai fazer um compilado dos artigos produzidos pelos alunos e é possível que a gente publique como livro daqui para o próximo ano, além da publicação também do modelo de competência de informação na educação profissional. E a proposta é que ele não se restrinja apenas ao IF, né? Ao IFCE especificamente aos estudos federais, mas a toda a educação profissional. E aí eu quero muito agradecer. é, esse momento ele é muito pessoal também assim para mim. Eu quero muito agradecer a Alessandro, Andréia e Gabriel que é um projeto de pesquisa, ele é um projeto quase pessoal, né? Então é um projeto pessoal que a gente traz com a ajuda que a gente necessita dos outros. É um momento de eu preciso fazer uma coisa, mas eu preciso de outra pessoa. E aí a gente também tinha uma preocupação de dar um retorno para os alunos que eram voluntários, né? Então, é, esse projeto de pesquisa, ele tinha uma bolsa, era uma bolsa bem pobrezinha de R$ 100, mas para um aluno do ensino médio, um aluno do IF, um aluno do Cedro, já era muita coisa, né? Então, não era a salvação, mas já ajudava bastante todo esse processo. No superior já não, acho que é R$ 400 a bolsa do superior. E aí, quem sabe em breve, né, a gente volte a estudar competência e formação. Eu gostaria muito de transformar a Fora de Alexandria num evento científico, como eu já disse antes, e também gostaria muito de criar um grupo de pesquisa sobre competência e informação no IFCE Campo Cedro. Mas são planos para o futuro, né? E aí o futuro a gente vai falar quarta-feira da semana que vem. Eu agradeço muito a quem esteve até aqui, obrigado a todos e até segunda-feira com a nossa sexta live. A gente vai falar sobre os voluntários, né? A gente falou hoje com voluntários que curaram bolsistas, nós vamos falar sobre voluntários na sexta-feira, ou na segunda-feira. Tchau. Estou chamando ele aqui. E aí, Alessandro! como é que tá? Eu estou bem, e você? Tô indo, né? E Alessandro, como foi? é, eu queria logo dizer antes uma coisa bem interessante que a gente propôs antes de Alessandro, de eu deixar Alessandro falar, é que a gente queria que os bolsistas fossem pessoas que já tivessem sido voluntárias da biblioteca, né? E Alessandro, vocês estão vendo ele hoje, ele é da primeira geração de voluntários da biblioteca, então ele esteve até antes de mim, no 7 de setembro, não foi que Jailma fez. Antes, Foi. antes da Semana do Livro, ele já era engajado em algumas ações da biblioteca. E aí, por isso que ele e a Aniquesa estavam lá nas minhas opções, né? Porque eles dois já tinham sido voluntários e continuaram sendo voluntários, né? Quiseram continuar sendo voluntários. Quer falar sobre isso? Quero, primeiramente, agradecer à biblioteca por ter aberto essa oportunidade, né, das pessoas que têm engajamento com a biblioteca falarem. Tu tá me escutando bem, não tá? Tô. Assim, a gente começou, né, com o voluntariado, eu e a Nikésia, porque a gente já conhecia um pouco da biblioteca por causa da Jailma, né? Tanto é que na live
que tu apresentou sobre a Semana do Livro, tu tinha falado, que nós no começo não tinha colocado, né? Porque a gente tava tão acostumado com a Jailma que ela quem trouxe a gente para dentro da biblioteca, né? Para a gente conhecer a biblioteca, para realmente adentrar no espaço da biblioteca. Foi graças a Jailma. Aí tu continuou e até aí a gente não quis sair mais da biblioteca, né? Até hoje eu tô lá. Pior. É, verdade. E aí, Isso, pode falar. pode falar. Não, e aí teve aquele momento que vocês se engajaram mesmo, não somente vocês dois, mas como a turma inteira de vocês. Eu sou muito agradecido. A turma, na época era S6, eu acho, integrado em informática. Acho que era o S6, eu acho. É, Que era 8 semestres, né? Antigamente, era. E aí, 8 semestres. Alessandro e Anikésia ficaram não somente como voluntários da Semana do Livro, como eles também ficaram como voluntários da biblioteca mesmo. Eles atendiam, etc, né? Assim, Era muito bom. e eles vinham quase todas as tardes, faziam umas... Porque eles moravam, né? Aqui em frente ao IF também. E aí teve essa chamada da pesquisa. Como é que foi para tu essa chamada para ser pesquisador de primeira? O Assim, ensino eu médio, né? acho Tem que que deixar bem claro isso. no ensino médio ainda, era no integrado, né? Realmente eu pensei muito na questão, né? Porque eu acredito que isso seja não só para mim, né? Que ia estar dentro desse mundo, desse universo da ciência, da pesquisa. Não foi uma dificuldade só minha. Acho que qualquer pessoa, ou qualquer aluno que não esteja nas suas raízes essa questão da leitura, do estudo, da pesquisa no seu cotidiano, e encontrou muita dificuldade. Não foi diferente comigo, né? Eu não conhecia, nunca tinha feito um projeto de pesquisa, nunca tinha pesquisado nada no fundamental, aí no médio eu consegui, graças à bolsa do PIBIC Júnior, ainda no ensino médio, né? Isso. E assim, no começo eu encontrei as dificuldades, principalmente na parte da leitura dos artigos, que realmente é uma linguagem muito diferente da que a gente vê no cotidiano, né? Uma linguagem muito formal. E Com realmente eu certeza. não conseguia muitas vezes entender, por exemplo, o que os autores estavam falando. Inclusive eu lembro até do Rafael Capur. É Capur, né? Aquilo ali eu acho que foi a coisa mais sem noção na minha vida que eu fiz. Foi passar aquele texto de Eu, Rafael Capurro, que nem eu eu entendia. sofri muito com aquele texto. É verdade. Sofri. Aquele texto era Mas complicado era um mesmo. texto muito interessante. Uhum. E da Campelo também. Mas a da Campelo era mais tranquilo. Mas Uhum. Rafael realmente foi muito complicado. Porque era um dos primeiros textos. Eu não lembro se era o primeiro, o texto que Acho eu que o li, primeiro foi o do sobre Ranganato. a competência. Foi. Então, André disse olha, que é Andréia traumático. também, né? Andréia também acha. Mas realmente foi muito, muito desafiador, né? Para mim. Eu Uhum. acredito que para a Andréia também, né? E Andréia também pro Gabriel, né? Que também. Só que isso aí já foi no Uma superior, parte né? que para Gabriel eu não passei não esse texto. Depois de traumatizar vocês dois, eu decidi não traumatizar o Gabriel. Realmente. Mas assim, foi muito difícil no começo, mas o que Uhum. hoje a bolsa, as duas bolsas, a PIBIC Júnior e a PIBIC me proporcionaram, realmente foi E aí muito, muito teve o importante, primeiro, né? primeira Para minha produção de formação. artigo, né? Quando tu ainda estava no ensino médio, tu ainda já escreveu um artigo ainda, quando tu participou da bolsa. Como é que foi esse momento? Realmente foi muito. Eu consegui escrever o, o texto, peraí, viu? De AD. Eu consegui, né, escrever meu primeiro artigo, que tu usou a tática das resenhas, né? Foi. Que aquela das resenhas, quando chegou no final,
Aí eu não sabia, mas eu já tinha o artigo pronto, que era as resenhas, né? Isso mesmo. Aí tu dava a notinha lá, eu lembro como era. Eu acho que tu usou isso também com o André, não foi? Essa Foi, usei com tabuzinha o dela das no resenhas. começo. Foi. Mas foi muito bom. E como é que Realmente, foi voltar? Depois a gente parou, não foi? A bolsa no meio do caminho, por causa de várias situações que em 2017 ainda não foi. E aí foi como 2017. e aí tu saiu do IF e voltou, se formou obviamente, né, integrado em informática e voltou para fazer matemática. E aí Foi. a gente fez outro processo de bolsa. Também foi a minha primeira vez com bolsas do PIBIC. Eu não sabia se eu ia conseguir. Eu pensava que meu currículo não ia ser aceito, mas eu fui lá e consegui. E aí tu chegou de novo. Foi já a minha primeira opção, obviamente, porque é muito mais fácil já você trabalhar já com uma pessoa que já conhece. E aí tu veio nessa nova vertente. Como é que tu sentiu diferenças de ser do ensino médio e estar na pesquisa e ser do superior e estar na pesquisa? Um, um pouco, porque no superior a exigência é maior, né? Por causa que teve o modelo, que eu tive que passar por várias etapas para escrever aquele modelo. Realmente foi um estudo muito profundo sobre tudo que rodeava a competência, né? Informação. Isso. Mas graças à antiga bolsa, que era do PIBIC Júnior, foi que eu consegui realmente fazer a bolsa do PIBIC, que foi um pouco mais puxado. Mas, sem dúvida, a bolsa PIBIC, ela vai ser, inclusive vai ser, meu TCC, né, vai ser baseado em cima dessa bolsa, desses meus artigos. E, no Ah, caso, eu vou trabalhar a competência e formação dentro do contexto da matemática, do ensino básico, né? massa. E eu acho legal assim porque vocês não são da área da biblioteconomia nem da ciência da informação, né? Vocês são de outras Não. áreas. Mas assim, eu percebo pelo teu trabalho, é hora dos biscoitos, vou elogiar. Quando tu entrou na primeira vez, obviamente todos, né? Como tu disse, todos os alunos que estão aqui, até se Raimundo Gabriel quiser participar da live, eu não convidei ele, porque ele já vai participar de 500 lives. E aí, todos os alunos, eles tiveram essa dificuldade, porque não é da prática cotidiana do ensino médio deveria ser, na verdade, mas não é, você ter uma pesquisa científica como objetivo, né? Você não tem essa parte. Então, Alessandro, mesmo assim, foi para frente, escrevia os textos, né? Como a primeira vez o artigo que ele fez. Realmente foi nesse processo, não, faça as resenhas. Aí a Alessandro queria fazer às vezes, ficava com raiva. E, É porque eu mas, também não entendi, né? Eu queria. isso. Então, eu também sou meio que estranho na hora que eu vou orientar. E aí, mas no final, quando ele viu que estava lá o artigo pronto, já era outra coisa, né? Já estava, tipo, lá bem feitinho. O artigo era só colocar no template e mandar. Infelizmente não foi publicado, né? Mas a gente teve esse processo, apresentou na CEMIC depois. Mas quando ele voltou, eu já me sentia menos com necessidade de ficar explicando as coisas. Não que explicar seja ruim, mas com menos essa necessidade de já saber que eu podia contar. Tanto é que eu quero agradecer agora publicamente o Alessandro, que nessa pandemia, não foi uma pandemia muito fácil para mim, né? E o Alessandro botou para frente mesmo para pesquisa, ele fazia as coisas, disse, não, tu vai fazer tal coisa. E aí ele fazia as coisas. A gente ainda não terminou de produzir o modelo, né? Mas, Não. mas a maior parte já está pronta e tudo graças ao trabalho do Alessandro. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu ter um ano inteiro, né? Como a gente esperava de bolsa. Mas ainda deu para viver algumas coisas, como por exemplo o Conedu, que foi o evento que o Alessandro foi ano passado. Como é que foi, Alessandro? O Conedu, assim, eu não sabia da proporção do Conedu, né? Uhum. Eu não sabia que era um evento que tinha muitos trabalhos realmente super
interessantes, né? Inclusive lá na minha sala tinha cada trabalho que eu imaginava, meu Deus, como é que a pesquisa ela é vasta, né? Ampla, a pesquisa. Então, o Conedu realmente foi um evento que me proporcionou essa questão de perder o medo, né, de apresentar trabalho, de pesquisa, assim como o CENIC, né? Os dois CENICs que eu participei, de 2018 e do ano passado. Realmente foi inexplicável falar sobre a Conedu. Que esse ano a gente estava até planejando, né? Mas, enfim. Aconteceu que não deu, né? Mas eu digo que o do SEAB não foi publicado, mas os dois trabalhos do Alessandro, tanto de 2000, não, a apresentação do Alessandro, do Conedu foi publicado, né? Tá disponível. Foi. E em breve mais Também. publicações estarão aí aparecendo na internet científica para todo mundo ver. Em alguns periódicos, né? É. Mas assim, eu acredito, eu realmente quero reforçar essa questão. O Alessandro teve muita dificuldade no começo, como todos os outros tiveram, mas mostrou a que veio, fez aquilo que tinha que ser feito e segurou as pontas nesse semestre agora. Segurou mesmo as pontas. Eu tenho que, toda vida que alguém vem falar comigo sobre a bolsa de pesquisa desse ano, eu lembro disso. Digo assim, olha, eu não consegui fazer quase nada, mas o Alessandro estava lá e segurou as pontas e fez as coisas. A gente, e eu fico muito feliz por isso. Ele disse assim que queria fazer o programa de residência, né? E eu disse que vai, faça, que e aí tá colhendo os frutos que tá vendo agora que o TCC dele vai ser sobre competência e formação, né? Mesmo sendo da matemática. Graças às bolsas, né? As Hum. duas. Elas que me deram base para escrever o TCC. Começar, né? Porque já estou pensando em alguns temas. Só falta o orientador. Pois tá bom. Então, Quer falar algumas eu últimas só tenho a palavras? agradecer. Eu só tenho a agradecer à biblioteca, ao meu orientador, né? Que estava ali puxando na orelha. Puxava mesmo, viu? Me incentivava a pesquisar, a estudar, porque eu não tinha base, né, de escrever, não tinha o hábito da leitura de artigos, lia livro de vez em quando, mas não tinha o hábito de ler artigos. Então foi graças à biblioteca, a Robson, a Jailma, agradecer a Tamires, agradecer a Mazé, a Euclides, a todo mundo da biblioteca que me ajudaram a poder estar nesse universo da pesquisa. Então é isso, Pois eu acho basicamente. que todos nós também somos agradecidos. E aí eu também quero agradecer por você ter vindo, né? A gente falar com a gente. Com certeza eu vou lhe convidar mais vezes para outras coisas para se preparar. E, e agora a gente vai encerrar porque eu vou dar entrada ao próximo convidado, né? Tá bom? Tchau, Sandro. Tá certo. Tchau. Obrigado. Pronto. Vocês viram Alessandro, só reforçando, ele entrou com a gente no ensino médio, quando ele estava no integrado, e depois e depois ele voltou pra gente no superior, e aí eu fiquei muito feliz com esse processo dele, esse crescimento dele enquanto pesquisador. Quando ele estava na primeira bolsa, ele não teve a oportunidade de fazer pesquisa de campo. Nessa segunda bolsa a gente também não teve a oportunidade devido às condições, né, que a gente está. Mas, mas ele colocou para frente aquilo que era para colocar para frente. Então, os textos dele foram utilizados para os outros lerem. Então, o texto que ele escreveu, outros alunos já liam, que era para não, já para alcançar o mesmo patamar que ele estava. Então, eu sou muito agradecido ao Alessandro. E aí eu também já quero aproveitar a oportunidade para convidar outra bolsista muito importante da biblioteca, premiada, né, pelo IFCE, e que
eu também sou muito agradecido por fazer parte da minha vida. Ela é da segunda geração de voluntários da biblioteca e ela foi quem teve a tarefa de substituir Alessandro nessa primeira bolsa e ficou com a gente durante duas bolsas mais até o começo desse ano, acho, até antes da pandemia começar. Vou chamar Andréia Soares. Andréia, Hello, como você está? Chique como sempre. eu estou bem, meio envergonhada. Que nada, você já é apresentadora de trabalhos, é um monte de coisa. E aí, Andréa chegou já com o bonde andando, né? Como é que tu se sentiu nesse processo de chegar com o bonde andando? Eu entrei em 2017, né? Alessandro, que tinha dado início à bolsa de pesquisa PIBIT de 2017, eu entrei com a seleção, né, que tu deu por motivos pessoais, que ele teve que sair. E de início, para mim, foi aquele baque, porque eu compartilho da mesma situação que Alessandro. Eu nunca tinha lido um artigo científico, eu nunca tinha participado em nenhum projeto de pesquisa, e pelo fato de ser do ensino médio, eu acho que eu ficava, meu Deus, eu não sei se eu dou conta disso. Porque não fazia parte da minha realidade. Só que, assim, conforme 2017 foi muito importante para mim, porque foi a leitura dos artigos, inclusive Rafael Capur também me traumatizou, foi as leituras dos artigos e a criação das resenhas. E eu acho que esse ano de 2017 foi o ano no qual eu olhei e pensei, nossa, então isso é um projeto de pesquisa. Eu estou conseguindo desenvolver algo. Hum. Pois é, quando a Andrea chegou, eu fiquei naquela preocupação, assim, vou ter que explicar tudo de novo, coisa por coisa. Mas aí a Andrea pegou o bonde, mas pegou de jeito, digamos assim. Ela colocou para frente a primeira ação que a gente fez. Foi uma pesquisa de campo, não sei se a Andrea lembra, no começo do Instagram, que a Foi. Eu gente, lembro. assim, no começo que o Instagram começou a ser, todo mundo começou a ter uma conta no Instagram, né? A gente fez um, um questionário e aí mandava as pessoas responderem, né? E aí como é que foi esse momento para tu? Tu está falando dos faróis de Alexandria, que foi o Não, a antes pesquisa. Porque eu teve, lembro que nos faróis de Alexandria eu tive que observar os alunos, né? Que foi foi, realmente foi, pesquisa de campo. Que eu tive era, que observar eles no evento, qual era a reação deles e etc. E tinha que anotar. foi, eu lembro. E, assim, esse primeiro contato com a pesquisa de campo, para mim, foi importante e também foi um pouco embaraçoso. Uhum. Porque É quando porque você assim, começa. deixa eu só, antes de André falar, eu sou muito adepto do papel e da caneta. E aí eu mandava eles escreverem mesmo no papel, e pegar o papel, escrever, e André ficava lá com o caderninho assistindo as pessoas, e anotando as pessoas assistindo as palestras do Faróis. Sim, era. Eu tinha que anotar o comportamento dos alunos, se eles estavam participando. Eu lembro que muitas vezes eu ficava olhando assim, eu ficava, mas eu não estou percebendo nada, o que é que eu vou anotar? Pois é. Mas a pesquisa que eu estava falando, André, era aquela que a gente fez, que tu apresentou no Conep, né? Que foi primeiro grande desafio extraterritorial de André, que Que foi foi em escrever. Olinda. E aí, como foi isso? O primeiro processo de escrever um artigo, né? Bom, como eu já tinha tido uma base dos artigos que eu tinha me preparado bem, tinha tido toda a paciência, sempre tirava minhas dúvidas. Teve uma paciência enorme, porque eu demorei um pouco para pegar o jeito das Um coisas, para pouco de compreender paciência eu tinha. de Sassa, Robson de Sassa. Mas, assim, na criação do questionário, na criação do artigo, eu tinha aquele medo de tipo, meu Deus, eu estou fazendo isso certo. E eu lembro que eu tinha também uma dificuldade em compreender a questão de criar o artigo. Tu lembra que tu dizia assim, André, tu não pode colocar tal palavra.
Tu não pode botar isso porque não é tua opinião, é um artigo científico, não é uma coisa Sim. pessoal. Aham, lembro. Aí, tirando essa parte, pra mim tudo foi muito bom, porque você perceber que você estava lá observando, estava na sua pesquisa de campo, anotou suas coisinhas, levou algumas brigadas de Robson e tá criando um artigo, tá conseguindo desenvolver aquilo, Uhum. é satisfatório, entendeu? Você vê aquilo. Depois que você termina o artigo, que passa um medo, que você conseguiu desenvolver ele, você olha, meu Deus, que É incrível, eu verdade. quero de novo. E quando tá lá naquele formatozinho bem bonitinho, já adaptado na BNT. Sim, é uma experiência fantástica. E quando você vai apresentar para outras pessoas, que no meu caso, no Conep foi o evento que eu fui, né, em Olinda, e que eu fui sozinha, né, tu não pode me acompanhar nesse dia, né? E quando eu cheguei lá e tinha vários jovens com outras temáticas e tinham pessoas diferentes, pessoas observando, eu fiquei toda papa, eu fiquei, não, nossa, a senhora do artigo. E assim, eu acho legal, a gente falou, eu e também estava conversando na roda de conversa, na live de Fora de Alexandria, sobre a Andrea, dando os vários biscoitos para ela, porque eu tava dizendo que eu sou meio dramático, assim, tenho meio medo de ficar viajando, mas a Andrea não. Aí te diz assim, não, é pra tal canto, Andrea, porra, eu vou pra esse tal canto. E aí foi pra Olinda, eu acho que eu tava fazendo, tinha começado o mestrado, né, nessa época. Foi, eu tinha começado o mestrado. E também, se eu não me engano, estava na semana do livro também. No finalzinho. Foi. E aí, é, Andrea, não, eu vou, não sei o quê. E aí foi pra Olinda, né, aproveitou lá a viagem. Eu disse pra ela, aproveite mesmo a viagem, porque o IF tá pagando mesmo, você tem que... E aí, eu acho muito importante, assim, eu acho muito. Porque assim, a Andrea pegou o auge da bolsa, né? Na verdade, ela pôde viajar para todos os cantos, né? Foi. Vários lugares, na verdade. E aí, é, quando ela apresentava, tirava as fotos das apresentações, eu ficava muito orgulhoso, porque assim, a Andrea ia sozinha mesmo. Então, ela foi só e ela bateu de frente lá com o pessoal e apresentou o trabalho. E assim, para um aluno do superior já é difícil fazer uma coisa dessa, né? E para o aluno do Sim. ensino médio acho que deve ser sempre elogiado. E ainda mais com o orientador que eu tive, né? Se eu não fizesse isso, isso era o mínimo que eu podia fazer. Pois é. E assim, depois dessa experiência do Conep, eu acho que a gente já tinha outro mini artigo, né, que o pessoal chama de resumo expandido, que foi para a Sim. SEAB, né? Que foi A SEAB, na verdade, foi o primeiro evento que eu fui, né? Foi foi. o, foi o resumo de 2017 e 2018, da Bolsa PIBIC de 2017 e 2018. E foi o primeiro evento no qual eu tive contato, como era apresentar algo para outras pessoas. Aí Hum, depois da SEAB, eu lembro que teve o Conep, aí teve o Motica e o Conedu. uhum. Você chegou a E apresentar no teve... CEMIC, no do Não, não IF? sei que eu tive a aprovação, mas eu não fui, lembra? Ah, assim, porque ou ia pro Conep ou ia pro CEMIC, não era alguma coisa assim. Foi. É. Bateram as E é datas. melhor, e é melhor ir pro Conep, né? Porque é em outra cidade. Fortaleza. É. Na SEAB, que foi também no Juazeiro, lá na UFCA, a gente, só para deixar aqui as estrelas, esse trabalho que o André apresentou na SEAB foi o trabalho que eu utilizei como ferramenta para fazer o meu mestrado. Então, Sim. a Andréia, um aluno do ensino médio, foi citada quase completamente na minha dissertação, né? Então, porque lá a gente fez a matriz conceitual, né, da competência, a gente não chegou a terminar, fazer o modelo, mas a gente Foi. fez a matriz, que era os conceitos de formação, não foi? E aí Voltou. teve o segundo projeto, que foi a continuidade do primeiro, que foi de 2018, 2019, né?
Sim, E aí a gente teve leituras mais voltadas para a educação profissional, que também era difícil até foi. para mim. Sim. Mas a gente começou uma segunda rodada de pesquisas, e aí fomos para. E a Alessandra usou a matriz da Andrea também, trazendo aqui. E foi justamente Foi? para criar um modelo. Para criar um modelo é baseado também na matriz da Andrea. E aí. Eu lembro que em 2019 teve a criação de outro questionário, não foi? Que foi outra pesquisa Foi. de campo que a gente utilizou para o Conedu e para o Mocica, Foi. que foi aquele documento que tu traduziu e transformou ele em um questionário que ele trazia, como é que eu digo? Trazia Indicadores. a forma como uma pessoa competente em formação era. E a gente Uhum. aplicou no S6 de eletrotécnica, que foi Foi. uma das últimas coisas que a gente fez na Bolsa PIBIC Júnior. Foi. E aí a Andrea partiu o Mocico, não foi, André? Foi sim, foi no Jazeiro. Foi uma experiência muito boa, porque tinha jovens de ensino médio. Uhum. Porque, assim no Conedu, do Conep, tinha muita gente que era de ensino superior. E eu vi no Mocica gente de ensino médio. Aí eu fiquei, nossa, tô vendo outras pessoas também desenvolvendo, tô entendendo o que elas estão desenvolvendo, porque geralmente de superior são coisas mais complexas, né? Eles explicam, você compreende, mas são pesquisas mais profundas. E eu me senti mais na minha, no Uhum. meu povo, Mais representado. Mais mais representado. representada. É. E aí, o do Conep era um pouquinho mais diferente, né? Também eu nunca tinha participado de um evento parecido. Eu também não cheguei aí pro Mocica, né? Foi. É, tinha que fazer um diário de bordo, né? Ele tinha que fazer o próprio artigo, tinha que fazer o banner, né? E Sim, André passou lá uma semana de Juazeiro, que é a primeira vez que a gente foi para o pessoal um dia. Dessa vez ela foi. passou uma semana lá com os colegas. É muito bom, eu acho. Assim, só interrompendo o André de novo, porque eu gosto de ficar falando toda hora, André sabe. Quando a gente vai assim para evento científico, eu fui em poucos. Eu fui em muitos poucos, eu fui em poucos na época da faculdade. Assim, em comparação ao André, que foi em quatro, eu só fui em um. E assim, eu não aproveitei tanto o que eu fui, mas esses eventos que a gente vai assim, eles são para a gente aproveitar, né? A gente tem Não. que aproveitar bastante. Eu sempre digo assim, André, vá, aproveite. E é o resultado da pesquisa dela também isso, né? Essa vivência científica também é uma vivência de mundo, né? E assim, só para deixar bem registrado também, a Andrea que escreveu os trabalhos dela, né? Para as pessoas que começaram a lançar fake news uma época, Houve essa mas dúvida, né? houve essa duvidazinha. Mas a Andrea que escreveu os trabalhos dela, a Alessandro que escreveu os trabalhos dele, Gabriel também escreveu os trabalhos dele. E todos no ensino médio, né? Recebemos muito, muita, como é que eu digo? Puxado na orelha, inclusive, Uhum. E para aí, desenvolvê-los. e aí eu queria que tu falasse do Conedu antes de a gente falar sobre o prêmio. Como foi o Conedu, o último evento que tu participou, no caso, né? O Conedu de Fortaleza, para mim, eu achei incrível. Porque, assim, a gente chegou dentro da sala e várias pessoas lá falando, inclusive tinha pessoas de doutorado, né? E eu fiquei, minha Nossa Senhora, como a Alessandro disse, você olha como a pesquisa ela é ampla, onde cabe um aluno de ensino médio, que era no meu caso, cabe um de doutorado, e são áreas diferentes, mas são pesquisas importantes, né, para o avanço do IF, de qualquer instituto que tenha. E quando eu cheguei lá no Conedu, ver aquelas pessoas apresentando com, vamos dizer que níveis acima de mim, eu tive a certeza de que quando eu estiver no ensino superior, quando eu estiver mais avançado também, entre aspas, eu quero continuar na bolsa de pesquisa, porque essa bolsa de pesquisa PIBIC Júnior para mim, apesar de ter sido um pouco complicada no início, me trouxe uma fome por pesquisa, sabe? Eu quero continuar, se for preciso, eu vou continuar com competência e formação na faculdade, como a Alessandra. No caso, eu quero psicologia, né?
Aí lá vai eu, Não, mas dá certíssimo. Tem áreas da competência informação que trabalham justamente com a psicologia. justamente. Mas deixa eu dizer, eu acho que o auge, né? Vocês estão vendo que a Andrea teve mais participações em coisas. Não é porque ela é melhor do que os outros, mas é porque ela pegou uma fase muito boa da pesquisa, mas Sim. no IF também, questões de bolsa, né? Para quem não sabe, vou colocar aqui meu protesto. O bibliotecário não pode mais ser orientador de pesquisa no IF, deveria voltar a ser, né? E aí, nos editais não aceitam mais, mas André pegou esse auge, né? Que tinha outros alunos, então a gente fazia grupo, a gente não fazia exatamente grupos, né? Mas a gente via que outros alunos iam participar, então a gente mandava André para esses eventos, né? Quando eram outros eventos assim mais perto, dava também para mandar e era muito muito interessante assim. E assim, eu dou graças a Deus por ela ter aproveitado mesmo, ter ido para os eventos, ter escrito, ter apresentado, ter lido, né? E ter ganhado o prêmio, uma medalha de ouro, né? Como foi, Mulheres André? na ciência. Como foi, André, ganhar essa medalha de ouro? Eu não sei nem como expressar. Eu acho que você olha e se sente gratificado. Apesar de tu sempre ter me dito, quando eu ganhava alguma coisa, ter me parabenizado, foi ali que eu pensei, meu Deus, eu tô sendo, como é que eu digo? Eu tô vendo uma coisa minha que foi realizada e eu tô vendo que deram frutos. Eu estou sendo parabenizada de fato por outras pessoas que também estão vendo o que aconteceu. Ganhei medalha de ouro na categoria como aluna, né? Hum, E pra mim foi o auge, eu me senti especial mesmo. Imerecido. Depois Porque a gente pra foi. mim, eu acho que nisso tudo, nessa questão da bolsa de pesquisa, o mais importante é que eu nunca tinha visto. Então, pra mim foi um avanço enorme, entendeu? Eu pensei, como uma pessoa que nunca tinha lido um artigo, por mais que para outras pessoas pareça algo simples, para mim estava sendo uma coisa fantástica, Hum, do início ao fim. pois é. E assim, depois a gente fez teve a solenidade geral, né, pelo DPPI, que Sim, foi, eu me lembro, foi num dia que a gente ia viajar, né, acho que a gente ia viajar nesse dia e aí teve a solenidade, mas depois a gente quis fazer uma solenidade dentro da biblioteca, né, pelo foi. Farol de Alexandria, o terceiro Farol de Alexandria. A primeira ação era uma solenidade, e aí eu fui na sala do professor da turma da André, e disse assim, olha, a turma da André tem que participar. Como é que foi, André, esse momento de ter que apresentar o trabalho para a tua turma e também esse momento de Tamires te passar essa medalha novamente, nessa segunda coroação, digamos assim. A apresentação para minha sala, eu acho que significou muito. Mostrar para eles que é aquele que eu tava. Porque assim, sempre tem uns comentários desnecessários, né? Aí Sim, foi o momento de eu mostrar que eu estava conseguindo desenvolver algo que eles poderiam também desenvolver claramente, que todos ali tinham capacidade. E mostrar para o ensino médio que eles também podem ter, de certa forma, uma voz na pesquisa, né? E receber essa medalha de Tamires, para mim, foi fantástico, porque Tamires é uma bibliotecária, é uma mulher incrível, é uma mulher também que está nessa área da pesquisa. E receber dela foi para mim, tipo, um reconhecimento enorme. pois é. E aí, assim, Só eu me, emoção. sin- eu me sinto muito orgulhoso, só tô falando toda hora isso, né, mas é digno de orgulho. Andréia, eu tenho que agradecer não somente pela a bolsa de pesquisa, agora também quando teve a saída do Gabriel, ela aceitou voltar, né? Foi. Mas é, ela apresentou no CEMIC também, mesmo tendo terminado a bolsa, não foi? Sim. No CEMIC. Mas é porque eu acho que é assim mesmo, a gente escrevia durante a bolsa, depois da bolsa ia para os eventos, né? Porque na verdade o CEMIC sempre era no encerramento das bolsas, a Era, data. isso, no final do ano, né? Tipo novembro, Quem dezembro. era? E aí, é, eu sou muito agradecido, porque a Andrea realmente produzia. Eu mandava ela fazer as coisas, às vezes ela demorava a fazer, mas ela sempre fazia mesmo. Então a gente sentava e
e se tinha uma coisa errada, como ela disse, né? Se tinha uma palavra que não era para ser utilizada, a gente mudava e eu questionava ela, né? Por que você colocou isso? Né? Mas não no sentido só de questionar por quê, mas de ver como ela elaborava isso. Então, ensinava ela a fazer os slides, a fazer os banners, a apresentar. A gente me lembra de um dia que foi eu, Tamires e Andréa na salinha dos livros didáticos, né? E aí disse assim, pronto, André, agora tu vai apresentar pra gente aqui o teu trabalho. E aí Sim, foi lá, André apresentou, e aí a gente teve essa condecoração que eu achei que foi mais do que acertada. Eu acho a Andrea conhece a trajetória de pesquisa da biblioteca no campus, que não é tão fácil assim, né? A gente às vezes era esquecido, para não dizer outras palavras, mas mostrar esse prêmio, e aí eu vou me apropriar do prêmio da Andrea. Não é só um prêmio da Andrea, é um prêmio da biblioteca como um todo, sim, com certeza. Que se não fosse pela biblioteca, nada disso teria sido feito, né? possível, né? E aí, É, sim, eu esqueci até de dizer, eu vou aproveitar esse vídeo para falar isso. A Andrea sempre esteve presente, assim, ela foi voluntária logo da segunda semana da biblioteca, que foi aquela que não foi tão bem sucedida, né? Ela estava lá ouvindo meus dramas bem de pertinho. Ela, Gabriel e Arthur ficaram lá ouvindo meus dramas, até hoje ouvem, e, e ficou com a gente até hoje. Então, na terceira semana do livro ela estava lá, nos faróis ela estava lá, no terceiro faróis ela estava lá, é, e na quarta semana também foi monitora de um grupo, né? Foi líder de um grupo, foi líder de um grupo na Potter Week. Então, tudo que a gente podia colocar a Andrea dentro, a Andrea entrava e botava o nome dela lá. Então, eu agradeço muito por a Andrea existir na minha vida. Assim, né? Sempre digo a ela que ela é como se fosse uma das minhas filhas mesmo, de, dessa presença. E eu ia falar outra coisa. Eu vou deixar registrado aqui um negócio que eu sempre falo, eu sempre cutucava a André, que é que ela não participou do treinamento da turma dela. sim, mas depois eu participei. Para quem não sabe, eu já disse nas lives anteriores, a gente sempre tem uns treinamentos com os alunos que entram. E Sim. aí a Andrea não quis participar do treinamento, né? E depois eu fiquei o tempo todo dizendo para ela, mas você não quis participar do treinamento, né? E aí tá, você vê quem é a Andrea hoje, né? Que é um dos símbolos da biblioteca, né? Veio do Eu, no início, né, do semestre, eu não tinha muito engajamento com a biblioteca. Eu lembro que teve uma semana do livro que a gente participou, né, de uma com oficina faróis. contigo. Foi o primeiro faróis. Foi nos faróis? Foi Pronto. o primeiro. Que nós participamos e foi ali meu primeiro contato com a biblioteca, porque até então eu não tinha. Ah, pois é, mas mostrou. E depois participou, né? Do E depois que participei, treinamento. não quis falar mais. Depois do treinamento, que era para eu não falar mais. Mas eu sou muito agradecido. E aí eu vou aproveitar esses minutinhos para chamar Gabriel, aproveitar que ele está aqui. Como eu disse, eu não tinha convidado ele, porque Gabriel vai estar em várias lives, né? E eu achei que ia ficar Sim, muito repetitivo. Mas Robson. eu quero saber se tu tem as últimas palavras que diga. Tenho. Eu só queria agradecer pela oportunidade de ter sido teu bolsista, dizer que toda a minha experiência na biblioteca foi incrível. Ter sido acolhida por vocês, para mim foi um momento fantástico, e onde eu não achei acolhimento, eu achei dentro da biblioteca. Ver um projeto de pesquisa meu ser desenvolvido, sendo aluna do ensino médio e já tendo escutado muitos comentários nos quais você sabe, pela questão de já terem dito que eu não tinha feito os artigos, e Sim. saber que eu desenvolvi eles, que eu tive uma dificuldade, que para mim isso foi um avanço. Ver tudo isso, às vezes, com um pouquinho de, como é que eu digo, devagar, um pouquinho lento, mas acabar conseguindo, é uma sensação que não dá para explicar com palavras. Parece um pouco de exagero, mas se quem faz projeto de pesquisa e vê o resultado, tem uma sensação de alívio ao mesmo tempo de quero mais, né? Sim. Então, obrigada por tudo. Obrigada, UIF, obrigada tu, obrigada pela paciência, por ter me dado essa chance e dizer que eu sou grata eternamente.
Eu também sou muito grato. E muitas outras coisas que eu sempre fico elogiando a André, toda live eu acho que eu já elogiei ela. Então, André, tchau, Pois porque é. senão a gente nunca diz adeus. Fica igual na biblioteca, até mais tarde e comendo salgado. Sim, exatamente. E o papel de Alessandro também foi muito importante para mim no início como Hum. bolsista, porque como ele iniciou a bolsa de pesquisa e eu peguei, né, no meio, o que ele fez para mim foi uma forma de conseguir compreender mais a bolsa de pesquisa. Ele Acho que tu deixou chegou a ler, né, o negociar, trabalho dele. lei, foi um dos Hum. primeiros artigos que tu me deu para ler, na verdade. Então, tá vendo, Alessandro? Tem biscoito pra você também. Agora, vamos Olha, de... tá vendo? E ele também tinha preguiça de ir para a biblioteca, eu também tinha. Alessandro me odiava, ele me detestava, Alessandro e a Nikésia. E agora não vive sem mim, esses dois. É porque a biblioteca tem esse poder. Ele transforma emos. Tchau, André. Tchau. Obrigada. Tchau. E Gabriel, você ainda está por aqui? Deixa eu ver. Ih, Gabriel saiu. Pois é, além de Alessandra e Andréia, a Gabriela não conseguiu ficar aqui até agora. A gente teve Gabriel, que ele foi nosso último bolsista do ensino médio. Ele ficou mais ou menos de agosto, quando começam as bolsas, até novembro, outubro. E depois teve que sair por questões pessoais também. E aí a Andrea voltou no lugar dele. As primeiras duas bolsas, só ressaltando, a gente falava sobre competência e formação em educação profissional, criar um modelo, né, que a gente está em processo de finalização. E esse terceiro momento, a gente ia trabalhar com o Gabriel avaliação, né, estudar a avaliação, e com o Alessandro a gente ia estudar programas de educação para competência e formação que a gente estudou, né? E aí, eu acho que os principais resultados assim da bolsa, a gente ainda vai colher ainda com o tempo, né? Ainda tem muita coisa para colher. A gente vai fazer um compilado dos artigos produzidos pelos alunos e é possível que a gente publique como livro daqui para o próximo ano, além da publicação também do modelo de competência e informação na educação profissional. E a proposta é que ele não se restringe apenas ao IF, né? Ao IFCE especificamente aos estudos federais, mas a toda a educação profissional. E aí eu quero muito agradecer. é, esse momento ele é muito pessoal também assim para mim. Eu quero muito agradecer a Alessandro, Andréia e Gabriel o que é um projeto de pesquisa, ele é um projeto quase pessoal, né? Então é um projeto pessoal que a gente traz com a ajuda que a gente necessita dos outros. É um momento de eu preciso fazer uma coisa, mas eu preciso de outra pessoa. E aí a gente também tinha uma preocupação de dar um retorno para os alunos que eram voluntários, né? Então, é, esse projeto de pesquisa, ele tinha uma bolsa, era uma bolsa bem pobrezinha de R$ 100, mas para um aluno do ensino médio, um aluno do IF, um aluno do Cedro, já era muita coisa, né? Então, não era a salvação, mas já ajudava bastante todo esse processo. No superior já não, acho que é R$ 400 a bolsa do superior. E aí, quem sabe em breve, né, a gente volte a estudar competência e formação. Eu gostaria muito de transformar a Fora de Alexandria num evento científico, como eu já disse antes, e também gostaria muito de criar um grupo de pesquisa sobre competência e informação no IFCE Campus Cedro. Mas são planos para o futuro, né? E aí o futuro a gente vai falar quarta-feira da semana que vem. Eu agradeço muito a quem esteve até aqui. Obrigado a todos e até segunda-feira com a nossa sexta live. A gente vai falar sobre os voluntários, né? A gente falou hoje com voluntários que curaram bolsistas, nós vamos falar sobre voluntários na sexta-feira ou na segunda-feira. Tchau.